irá perder estas eleições, até porque Fernando Medina tem um perfil político, na minha opinião, que é, de certa forma, exemplar, e é um homem com um elevado renome e que tem feito, de facto, um bom trabalho à frente da gestão da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, dizer que, de facto, esta mega coligação não é algo que me surpreende, até porque o PSD vem de uma derrota pesada nas eleições autárquicas de 2017, ficando em terceiro, mesmo atrás do CDS de Assunção Cristas, e certamente que vem aqui com o objetivo de ultrapassar esse resultado negativo. Portanto, acho normal que o PSD vir atrás, de certa forma, de prejuízo, se assim lhe quisermos chamar, e não é de facto nada que me surpreende, mas mesmo com esta mega coligação, eu penso que o engenheiro Carlos Moedas não vencerá as eleições a Lisboa. Achas possível haver uma coligação destas à esquerda? Bem, o PCP já apresentou eu, como já referi, eu acho que a Câmara de Lisboa, por ser a capital, é a Câmara onde os partidos políticos tendem a apresentar candidaturas e, portanto, acho que o PCP já referiu que teria uma candidatura e penso que o Bloco de Esquerda também irá ter. Portanto, eu acho que aqui, de facto, o PS estará sozinho nesta luta, Fernando Medina estará sozinho nesta luta, mas terá claramente uma recandidatura à Câmara de Lisboa forte e, portanto, acho que o importante aqui é que haja o objetivo, como o Carlos referiu, de quem quer que seja candidato, qualquer partido que seja, que faça uma candidatura forte e que se eleve o debate político, principalmente na capital, da nossa capital, que é Lisboa. Sara, que perspectivas é que vês para esta coisa que eles vão criar em Lisboa? Faz lembrar aqui o acreditar em Amarante? Não, eu acho que isto é positivo. A candidatura de, efetivamente, Carlos Moedas é bastante positiva e o CDS vê isso também com bons olhos e acho que vai dentro um bocado, contraria um bocado aquilo que eu disse inicialmente, que parecia que o partido estava a morrer e próprio a tentar a eutanásia, mas isto é demonstrativo que não, que nós queremos efetivamente é dizer que estamos cá e demonstrar que também temos que o partido quer sobreviver e continuar e por isso também é feitas estas propostas e é preciso lançar nos pontos principais bons nomes, bons candidatos e acho que com a candidatura de Carlos Moedas e aqui o apoio da direita, efetivamente é a altura da direita se juntar, tendo em conta o estado da situação no país e eu vejo essa situação também com bons olhos e acho que é uma boa candidatura, uma forte candidatura e espero que seja também uma candidatura que consiga retirar de lá Fernando Medina. Não vejo também realmente um melhor candidato e espero que esta coligação tenha frutos e que efetivamente consigamos ganhar a Câmara de Lisboa. Muito bem. Muito bem, vamos... Só para acrescentar aqui, só para rematar, se me for permitido. Pronto, mais um minuto. É o seguinte... Lá se vai o velho do Restelo. Não, vou ser muito rápido. Relativamente ao facto de não haver coligação à esquerda, ou pelo menos ter sido rejeitada nesta fase, eu acho que também é um sinal de fraqueza de Fernando Medina, porque nós temos que perceber que há uma longa tradição em Lisboa em concreto. Aliás, antes de haver a geringonça no país em 2015, já havia em Lisboa um exemplo de coligações até do PS com o Partido Comunista. Jorge Sampaio chega à Presidente de Câmara em 89, derrotado Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo Partido Comunista. João Soares, em 2001, quando é derrotado por Pedro Santana Lopes, tinha o apoio do Partido Comunista. E por isso, o facto de Fernando Medina não conseguir esses apoios revelam, do meu ponto de vista, alguma fraqueza. Sim, eu há pouco falei na Marisa Matias, mas foi brincadeira. Eu não sei quem é o candidato para... Eu pensei que era a sério. Não, ainda não. Não, mas eu pensei que era a sério. Eles estão... Não, eles estão... Okay. Parece-me a mim que deve haver ali negociações e... Mas até era uma boa candidata, já calhar... que ela não consegue ser Presidente da República, porque não tentar a Câmara de Lisboa? Muito bem. Vamos passar então ao Pedro. O Pedro esta semana trouxe-nos os projetos candidatos ao Orçamento Participativo Jovem aqui em Amarante. É disso que queres, sim, é o teu tema, não é? Sim, e eu escolhi... Uma notícia disponível, para quem quiser saber mais detalhes, disponível no site da Rádio Região do Oeste. Bom, eu decidi trazer este tema hoje porque, de facto, considero que a envolvência dos jovens, das suas ideias e da implementação dessas mesmas ideias é fundamental para o desenvolvimento do território, desde as freguesias, aos concelhos, aos distritos e, claramente, do país. E, portanto, neste caso,
trata-se do desenvolvimento do nosso município de Amarante e, portanto, eu fico muito satisfeito quando vejo os jovens amarantinos apresentarem as suas propostas e as suas ideias para o município. E fiz pela primeira vez este ano também parte desta comissão de análise técnica do Orçamento Participativo Jovem, como representante do Conselho Municipal de Juventude, e fiquei de certa forma satisfeito com as propostas que foram apresentadas 13 inicialmente, sendo que 5 foram rejeitadas por não cumprirem o regulamento do OPJ. No entanto, são 8 as propostas finais deste ano, e são, na minha opinião, propostas interessantes. É claramente disponível se existem umas com maior potencial do que outras, mas neste momento elas estão todas em pé de igualdade, porque vencerá aquela que tiver mais votos durante o período de votação que decorre entre 15 a 27 de março no site do município de Amarante. Bom, eu também escolhi este tema porque é preciso perceber, e acho que os jovens temos que tentar aqui discutir aquilo que é o OPJ. O OPJ funciona com o objetivo de contribuir para a aproximação dos jovens ao processo de governação local, vem promover a participação, de certa forma, plural dos jovens na escolha daquela que é a definição de políticas públicas e, portanto, eu acho que no futuro se deve mudar um pouco a forma como se divulga e se fala no OPJ em políticas de aproximação dos jovens à governação local. Muitas vezes, eu tenho aqui que ser sincero, existem jovens que pensam que o OPJ é, de certa forma, enviar uma ideia e que a seguir recebem 15 mil euros para a sua implementação, e a realidade não é facto essa. O OPJ não é isso. O OPJ existe para reunir opiniões e contributos importantes junto da juventude, de forma a inscrever as suas ideias e projetos no orçamento municipal. Portanto, eu sinto que o processo de aproximação dos jovens à governação local deve ser discutido e repensado. Na minha opinião, deve ser fornecida uma maior informação e divulgação de como é que funciona, por exemplo, o Orçamento Participativo Jovem, apelar à participação cívica dos jovens, promovendo um elevado sentido, de certa forma, de cidadania e de comunidade, onde seja aprofundado o diálogo e concertação daquelas propostas, juntamente com o Executivo Municipal, na definição de prioridades de investimento autárquico. Isto porque eu senti que algumas candidaturas surgiram sem ter essa mesma percepção. E, portanto, sem ter a percepção de qual é o verdadeiro sentido do OPJ. E, portanto, eu sou completamente apologista de que se aproximem os jovens aos processos de governação local, até mesmo às decisões políticas, mas sinto que muitas vezes os mecanismos que nós temos não estão a ser bem aproveitados para essa mesma aproximação. Portanto, eu acho que é essencial uma maior proximidade aos jovens na gestão destes mecanismos que temos, como é o caso do OPJ, para que no futuro não tenhamos apenas 8 propostas em votação, mas tenhamos 20 ou 30. E tens ideia de como é que isso pode ser feito? Tal como já referi, com uma maior divulgação da aproximação, mesmo no preenchimento das próprias propostas, acho que pode haver um acompanhamento por parte dos técnicos do município, ajudarem os jovens a mostrarem o regulamento. Eu sei que são enviados e que os regulamentos estão no site do município, mas muitas vezes eu sinto que os jovens não têm essa informação, que têm aquela percepção de que é só enviar uma ideia e que vão receber vão à votação e que recebem 15 mil euros para a sua implementação. E o PJ não deve ser isso. Nós queremos aproximar os jovens à governação local. Nós temos de facto que criar outros mecanismos de aproximação dos jovens à governação local e, tal como já referi, a tal proximidade também com o próprio Executivo Municipal, para que se possam ser discutidas as políticas e as prioridades de investimento autárquico. Portanto, eu acho que, e mesmo para terminar, José Carlos, para passar a palavra também aos meus colegas, eu acho sim. Que se deve, de facto, mudar as políticas de aproximação dos jovens à governação. E porque fundamentais. Dá muitas vezes a ideia de que as informações chegam tarde. Pois é, de certa forma, como depois que têm que existir as candidaturas, face à divulgação, que estão abertas as candidaturas para o PJ, e acho que às vezes falta a informação anterior de explicar qual é o procedimento para efetuar uma candidatura ao PJ e de aproximar os jovens. Era importante esse trabalho. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma boa ferramenta, mas temos que, de facto, discutir e mudar a forma como se executa esta ferramenta. Deixa-me ouvir a Sara. Sara, achas as informações suficientes? Começamos por aqui.
Eu acho que quanto pudermos divulgar mais e tentar chegar mais perto de outros jovens, isso eu acho que nunca é pouco, não é? Tentar fazer mais é sempre bem-vindo. Agora, efetivamente, o Orçamento Participativo Jovem é aqui uma boa oportunidade para os jovens se aproximar da autarquia, darem as suas ideias e terem uma participação mais ativa até no próprio município. Aqui, este ano, efetivamente, se calhar por causa da pandemia, não se fez alguma divulgação que eu tenho visto que já participei em dois OPJs, não é? Apesar só fiz parte da comissão que, entretanto, verificou se as propostas eram viáveis ou não, só fiz parte de um, mas, contudo, antes de até divulgar estas propostas, é feita alguma publicidade, até por isso é que eu digo que não sei se este ano foi feito, porque as escolas estiveram maioritariamente o seu tempo fechadas, é feito um trabalho antes, através dos técnicos da Câmara, de divulgação, aqui a tentar em atividade com as escolas, por exemplo, o colégio, a escola secundária, e penso que também o ciclo, porque também tivemos propostas na minha altura de jovens do nono ano, penso que eram do ciclo, é feita uma divulgação nas escolas e a informar que vão abrir as candidaturas para o PJ para que os jovens tenham um interesse e que participem e até explicar. Interessados em Amarante e até sugerir algumas intervenções e melhorias. E este também é um processo do Orçamento Participativo Jovem que tem sido alterado, tem vindo a ser alterado ao longo do tempo, tem-se alinhavado aqui estas arestas que às vezes não estão tão bem, como por exemplo já foi alterada a idade, passou dos 30 para os 35 anos, ou seja, os jovens até aos 35 anos podem concorrer, podem participar, também passamos aqui passei essa fase de alteração do regulamento e claro que neste momento estamos nos 15 mil euros, mas até quem sabe daqui a dias poderemos estar num projeto com um valor muito, muito mais elevado. Com a bazuca, podemos ter. Pois, a bazuca poderia ser. Olha, parece. Para terminar, desculpa, interrompi-te. Não, já pode passar ao Carlos. Carlos, olha, aproveito, a bazuca era bem-vinda também para os jovens, não era? Mas o que é que te apetece dizer sobre este orçamento participativo jovem? Achas a informação... E aqui, a mim, não a informação depois do projeto apresentado, mas até chegarmos a saber que existe um orçamento participativo jovem. Eu acho que eu acho que grande parte dos jovens desconhece que existe um orçamento participativo jovem. Vocês não têm esta ideia? Eu acho que relativamente ao que o Pedro e a Sara já tiveram a oportunidade também de dizer, relativamente à divulgação, naturalmente que todos nós, aliás, tanto eu como o Pedro como a Sara, fazemos parte do Conselho Municipal da Juventude, portanto em representação das estruturas a que pertencemos, e sabemos perfeitamente que lá nos é pedido e nós procuramos fazer esse esforço de divulgação. Naturalmente que eu acho que o trabalho de divulgação deve sempre melhorar e deve fazer mais. Mas eu acho também é injusto dizer que não tenha havido esse esforço, até esse esforço quer da nossa parte, como agentes até no próprio Conselho Municipal da Juventude e como membros da sociedade e da política em Amarante e da própria Câmara Municipal nesse esforço de divulgação. Mas indo diretamente aqui à questão da medida em si, eu acho que desse ponto de vista estamos todos de acordo que é uma medida positiva. Naturalmente que depois podemos ter discordância neste ou naquele ponto em concreto da sua aplicabilidade, mas a medida em si é positiva, foi uma medida que não existia antes da coligação Afirmar Amarante chegar ao poder, foi tomada no âmbito do pelouro do vereador André Magalhães, portanto eu acho que desse ponto de vista é um elemento a saudar. Depois, também como o Pedro e a Sara tiveram a oportunidade de referir, que é importante porque contribui para a participação dos jovens na política, para se sentirem parte ativa da sociedade e também para se aproximarem do processo de governação, e neste caso o processo de governação local, e serem também atores na definição das políticas públicas. E desse ponto de vista está aqui aquilo que é realmente de positivo. Quanto à divulgação, que me referi no início,
junto das escolas há aí um esforço grande, porque é lá que se concentram os mais jovens, não é? Pelo menos até determinada faixa etária, até porque uma das curiosidades do OPJ é que ele foi evoluindo, até com contributos que nós fomos dando no Conselho Municipal da Juventude, em termos daquilo que são as suas políticas definidoras. Por exemplo, inicialmente a idade não era até aos 35 anos, era até aos 30, portanto estou aqui a dar uma curiosidade. Portanto, a medida foi realmente evoluindo. Quanto à divulgação, portanto, essa questão das escolas, a questão